Marcos capítulo 3, eu quero ler aqui o versículo 24, 25 e o versículo 26, se você estiver sem Bíblia, vai estar sendo, ou já está sendo projetado aqui no telão. Está escrito assim, Marcos 3, 24. São palavras de Jesus. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Vamos orar mais um pouquinho? Pai Santo, é muito bom, mas muito bom mesmo poder sentir a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, a unção que nós podemos, ó Deus, nesta noite, desfrutar, no momento de louvor, da adoração incrível a Tua presença. Para mim é perceptível e espero que seja para os meus irmãos, mas este é o momento que nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, e eu peço, Deus, de todo o meu coração, fale conosco nesta noite, Pai. Use aqui os meus lábios de uma maneira simples, me ajude a ser objetivo, e abra o entendimento dos Seus filhos, para que eles entendam não só a simples letra da palavra, mas o espírito dela, que eles possam receber, e que essa palavra possa produzir transformação nas vidas, nas famílias, nos casamentos, em nome de Jesus, amém? Irmãos, esse texto que nós acabamos de acompanhar aqui como base, ele é um texto interessante, porque alguns escribas faziam parte dos líderes religiosos da época de Jesus, e esses escribas estavam acusando Jesus de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios, isto é, por Beelzebu, né? E a partir desta acusação, Jesus, ele deixou aqui uma das lições que para mim, esta lição que ele deixou aqui, essa lição, na minha opinião, é uma das lições mais importantes, não só para a igreja, mas para todo mundo. Jesus, ele nos ensinou que casa dividida não subsiste, reino dividido não subsiste. Jesus nos ensinou de uma maneira muito simples, queridos irmãos e irmãs, que os conflitos mais perigosos não são os externos, não são aqueles conflitos que a gente recebe de fora, na família, no casamento. Os conflitos mais perigosos são os internos, dentro de uma casa, dentro de uma igreja, dentro de uma célula, dentro de uma empresa. O versículo 26 que nós lemos, Jesus disse que até o inferno se acaba se houver divisão. Isso é incrível, porque no inferno não há confusão, porque às vezes a gente tem aquele costume, porque nós aprendemos, né? Quando você chega num ambiente que está desorganizado, você fala, que bagunça, isso está parecendo um inferno, mas você se engana, o inferno não é desorganizado, o inferno é um reino muito bem organizado. Jesus disse que se Satanás se dividir, se houver divisão no reino das trevas, até o reino das trevas acaba. Então, há uma frase que diz, quando há divisão, os planos não se estabelecem. Eu vou repetir, quando há divisão, os planos não se estabelecem. A gente vai daqui a pouco colocar essa palavra dentro de um contexto familiar, de casamento, mas em qualquer instituição, queridos irmãos, pode ser igreja, pode ser célula, pode ser uma empresa. Se há divisão, se há, ali algum tipo de contenda, você pode ter certeza, os planos não vão se estabelecer. A casa dividida tira o pão da mesa, e tira mesmo, irmãos. A Bíblia, ela nos ensina que até homens maus acham sucesso quando usam a unidade, a comunhão, por incrível que pareça. Às vezes você vê aí fora gente que não conhece Jesus, que não conhece Bíblia, mas que vive num ambiente de harmonia, de comunhão, de respeito, de unidade, e as coisas acontecem, prospera a empresa, o casamento. Agora, em Gênesis 11, presta atenção, depois você lê todo o texto na tua casa, mas em Gênesis 11, nós temos aquela passagem bíblica, onde logo depois do dilúvio, né, que passou
a habitar novamente ali, ou povoar a terra, e Deus falou, deu ordem para Noé, vocês vão se espalhar, povoar a terra. Mas a Bíblia diz que os homens se ajuntaram em um lugar, e eles decidiram, construir uma torre que chegasse até o céu. Mas parece uma ideia muito absurda. Como que pode alguém querer construir uma torre para chegar até o céu? Hoje o homem faz coisas que a gente fala, meu Deus, né? Como que pode? Mas naquele tempo, olha o que o próprio Deus disse no capítulo 6 de Gênesis 11. Gênesis 11, versículo 6. Deus disse assim: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. Unidade, né? Todo o povo falava uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora, gente, olha, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Na versão NVI está escrito assim: nada poderá impedir o que planejam fazer. Então é incrível, Deus, Ele vê homens maus tentando um projeto muito grande, mas Ele fala, olha, não haverá restrição para o que eles intentam fazer, porque eles estão unidos. Olha o poder da unidade. Agora, veja bem, o sucesso de um casamento, de uma família, de uma empresa, qualquer área. Por que eu estou estendendo aqui? Porque se você trabalha, tem o seu comércio, a tua empresa, essa introdução se aplica ali também no contexto do teu trabalho, da tua empresa. Se não houver unidade, harmonia, comunhão, meu irmão, os planos não se estabelecem. Agora, na minha opinião, a unidade, a harmonia, a comunhão é a chave principal para o sucesso em qualquer área da vida. Amós capítulo 3, versículo 3: poderão caminhar dois se não estiverem de acordo. Como que eu posso caminhar no meu casamento se a minha esposa ela não está de acordo comigo? Como que eu posso caminhar lá no meu trabalho com meu sócio se não há acordo, se não há comunhão? Agora, quando você lê o Salmo 133, eu só estou introduzindo ainda a palavra, mas quando você lê o Salmo 133 na tua casa, é um salmo bonito, né? Que fala sobre a comunhão, bom é que os irmãos vivam, né, em comunhão, tal. Quando chega no versículo 3, fala assim: porque ali o Senhor ordena a bênção, ali em Sião, onde há comunhão, Deus, Ele ordena a bênção. E eu quero aplicar essa palavra no contexto da família, do casamento, mas também da família, para você entender que não existe uma família feliz se não houver unidade, harmonia, comunhão. Irmãos, é assustador o número de divórcio, até dentro das igrejas, nos púlpitos. Então eu quero aplicar essa palavra, este princípio de unidade, de comunhão, de harmonia na família. E nós vamos ler um texto bíblico agora, falando sobre este contexto familiar, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Nós vamos ler até o versículo 28, que é o final do capítulo, e depois vamos ler também Efésios 6, do versículo 1 e o 2. Gente, essa é uma palavra que você precisa ouvir com os teus ouvidos espirituais. Não importa a tua idade, pastor, eu sou solteiro, mas você vai aprender a construir um casamento, até mesmo procurar um noivo, um futuro, né? Isaac, Rebeca para você, dentro deste princípio. Então vamos lá, Efésios 5, versículo 22. Está escrito assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deixa eu abrir um parênteses aqui, fora do contexto que eu quero falar, mas
Esse versículo aqui é digno dele ser sublinhado na tua Bíblia, porque se você quer saber o perfil da igreja que vai passar a eternidade com Jesus, está aqui. Se você quer saber o perfil da igreja que vai ser arrebatada, está aqui, no versículo 27, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja santa e irrepreensível. Simples assim. Mas voltando aqui, versículo 28, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. No capítulo 6, no versículo 1, Paulo continua falando sobre a questão da construção da família. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então aqui nesse texto de Efésios 5 até o capítulo 6 aqui, existem 3 pilares estabelecidos por Deus para o sucesso, para a felicidade de um casamento, de uma família. E você lê o texto e você vê que cada integrante da família é responsável por um desses pilares. Por exemplo, a função do marido dentro do contexto familiar, ele tem que amar sua esposa, amar seus filhos. A esposa, ela tem que ser uma esposa submissa ao seu esposo, caminhar ao lado do seu esposo, ser uma ajudadora, uma adjutora, como está lá no livro de Gênesis. E os filhos têm que ser, ou precisam ser obedientes. Agora, eu chamo isso dos 3 pilares que sustentam uma família. E irmão, irmã, quando um desses pilares é quebrado, a qualquer momento a casa pode se dividir, a casa pode vir a ruínas. Então, eu quero aqui, nesta noite, de uma maneira muito simples, ok? De uma maneira muito simples mesmo, e eu quero ser objetivo, e eu quero falar como cada integrante da família pode cooperar para que a sua casa não seja dividida, para que a sua família, para que o seu casamento não seja destruído. E nós vamos começar aqui pelas mulheres, seguindo a ordem bíblica. Como você, mulher, pode cooperar para que a sua casa não venha ser dividida, para que o teu casamento não acabe, não entre na estatística dos lares destruídos? Segundo a Bíblia, eu não estou falando o que eu acho, eu estou pregando Bíblia para você. Então vamos lá. Como a mulher pode cooperar para que a sua casa não seja dividida? Primeiro, submissão. Submissão. Nós lemos em Efésios 5:22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Presta atenção, mulher, não é a minha palavra, é a palavra do Deus Todo-Poderoso, do Criador. E diz aqui que a mulher, ela tem que estar sujeita, submissa ao marido como ao próprio Senhor. Assim como você é submissa ao Senhor Jesus, diz a Bíblia, você tem que se submeter a teu esposo. Em 1 Pedro 3:1 está escrito, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. E é claro que o homem precisa entender o que é ter uma mulher submissa. Ter uma mulher submissa não é ter uma mulher para você pisar, um tapete, para fazer dela um capacho, não é isso. É uma esposa sábia que caminha ao lado, que respeita as decisões e o papel do esposo como sacerdote do lar. Submissão. E mulher, com todo carinho, não fique bravo comigo, porque daqui a pouco a gente vai entrar na nossa parte também, para você não fechar o teu coração. Espere a conclusão da palavra. Mas a mulher também pode cooperar com a sua casa, para que ela não seja dividida, sendo uma mulher sábia, sabedoria. 1 Pedro 3, versículo 1, na parte B está escrito, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Isso é incrível, isto é maravilhoso. Uma mulher sábia é capaz de ganhar o esposo sem palavras, só pelo comportamento. Sábia. Não é aquela esposa que vive, você não quer nada com Deus, você não assume o teu papel de sacerdote, você não se envolve com nada. Não, mulher sábia, mulher sábia. Olha, em Provérbios 14:1, eu sei que a maioria das mulheres conhecem este texto e algumas não gostam,
por conta da psicologia moderna, do mundo pós-moderno. Parece que a mulher quer, ela, como eu disse pela manhã, né? O mundo está ensinando que a mulher tem que competir com o homem. Isso é mentira do diabo. Mulher é preciosa, como o homem é precioso, e cada um tem o seu lugar na construção da família. E a Bíblia fala em Provérbios 14:1: a mulher sábia edifica a casa, a tola com as próprias mãos derruba. Então tem mulher que se ofende com esse texto. Tudo é mulher, por que a mulher sábia edifica? Mulher, é uma honra para você. Deus está falando que você é tão especial, que você tem o poder de edificar o teu lar. Eu não sei o porquê, tem mulher que fica brava com isso. Jesus, Ele confia algo tão grande na tua mão, mulher, família, teu casamento, que você tem o poder de edificar o seu casamento, a sua família. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, destrói. Como a mulher pode cooperar para que a sua casa não seja dividida? Respeitando o seu marido, o seu esposo. 1 Pedro 3:2, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Dentro do contexto, Pedro está falando para as mulheres, que as outras mulheres precisam ver a tua conduta respeitosa para com os teus cônjuges. Em Efésios 5:33 nós lemos: mulher, respeite o seu marido. Uma mulher que sabe respeitar o teu marido como ela respeita Jesus, ela está contribuindo para que o seu lar jamais se desabe, seja dividido. Como a mulher pode cooperar com a sua casa para não ser dividida? Ser uma mulher mansa, viver em mansidão. 1 de Pedro 3, versículo 3 e 4, a beleza de vocês, falando aqui para as mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores, pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Não é a beleza externa da mulher que é de grande valor para Deus, mas é um espírito dócil, tranquilo. E olha, mulher, não é só para Deus, para o marido também. Porque o que adianta você ter uma esposa muito linda, que se veste muito bem, que se reproduz, tudo mais, só que é uma mulher muitas vezes, né, grossa, hostil, indelicada. Lá em Provérbios 21:19 está escrito assim: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Eu estou ensinando você, mulher, com todo o respeito, dentro da Bíblia, como você pode cooperar com o teu lar, para que ele nunca seja dividido, seu casamento, para que ele nunca seja destruído. Agora, eu quero aqui na prática, no dia a dia, vamos ver algumas atitudes que revelam esses valores na vida de uma esposa. E eu estou falando aqui em tese, tá? Prego essa palavra desde 2012. Então, para você achar que eu estou vendo você aqui e estou pregando para você, imagina, não faço isso. Não, eu não preciso. Graças a Deus, o que eu preciso falar para as pessoas, a gente fala sem problema nenhum, sempre em amor. Então eu estou falando aqui em tese, na prática, no dia a dia, mulher, algumas atitudes que revelam os valores que nós vimos aqui acima. Primeiro, esposa, qual é a sua atitude quando o seu pedido é recusado pelo seu marido? Então você imagina, ô esposa, quando você pede algo para o teu esposo fala: não, eu não quero, eu não vou te dar agora, para mim não dá. Qual é a tua atitude? Você tem um espírito dócil e tranquilo? Ou você é daquela que fica como uma goteira na mente do teu esposo, até ele acatar o teu pedido? Esposa, qual é a sua atitude quando o seu marido toma uma decisão contrária à sua vontade? Então é claro que o esposo, daqui a pouco a gente vai entrar falando um pouco dos maridos. O esposo jamais ele tem que tomar decisões, fazer alguma escolha sem antes consultar a esposa. Eu não faço isso no meu casamento. Mas você imagina, esposa, que o seu marido tomou uma decisão contrária à tua vontade. Falou: não, ele falou: olha, eu vou fazer isso, né? E você falou: não, mas eu não quero que você faça. Falou: não, eu vou fazer, porque eu sou sacerdote do meu lar e eu entendo que isso é melhor. Qual é a sua atitude? Você é uma mulher submissa? Ou você olha e fala: tomara que você quebre a cara, feiticeira, né? Tomara que você quebre a cara, porque eu estou falando para você não fazer. Você quer fazer? Vai quebrar a cara,
depois não vem conversar comigo. Qual é a sua atitude quando o seu marido toma a decisão contrária à sua vontade? Ou você é uma esposa sábia, abençoa, fala: amor, olha, eu acho que não seria legal tomar essa decisão, mas eu respeito você, se você quer tomar essa decisão, eu vou orar com você, para que realmente venha dar certo. Esposa, qual é a sua atitude quando o seu marido, em um momento de ira, a trata mal? Porque o marido jamais deve tratar a sua esposa mal, mas todos nós vivemos num corpo de pecado, temos uma natureza depravada, adâmica, corrompida, e em algum momento a gente pode tratar a esposa mal. Mas a pergunta é, esposa, qual é a tua atitude quando seu marido, em um momento de ira, te trata mal? Você tem uma conduta respeitosa com ele, ou você trata do mesmo jeito? Porque a Bíblia diz que a mulher tem que tratar o marido como ela trata o Senhor. E por fim, esposa, qual a sua atitude quanto à disposição em servir o seu esposo? Preparar a refeição, colocar em ordem ali as roupas dele. Qual é a tua disposição? Porque, com todo o respeito, mesmo dentro das igrejas, muitas esposas que não cuidam do marido, não cuidam dos filhos. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma esposa maravilhosa, não só a minha esposa como pastora, as demais pastoras da igreja também, mães, esposas que cuidam, realmente dos seus esposos. Agora veja bem, são algumas atitudes que revelam os valores que você se manifesta em relação ao seu casamento, à sua família. São pequenos detalhes, é verdade, que você pode ouvir e falar: pastor, mas são detalhes. É verdade, são mesmo detalhes, só que contribuem e muito para que uma casa seja dividida, para que o diabo prevaleça. E agora chegamos no momento dos varões, Agora são nós, os maridos. Como o homem, ele pode cooperar para que sua casa não seja dividida segundo a Bíblia? Presta atenção, homem, isso é para mim, é para você. Como nós podemos cooperar para que jamais a nossa casa seja dividida, nosso casamento se acabe? Primeiro, amor. A Bíblia nos ensina que nós temos que amar as nossas esposas como o Senhor ama a igreja. Lemos em Efésios 5, versículo 25 e 28, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Assim devem os seus maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Olha, marido, se por um lado a mulher, ela tem que respeitar o marido como ela respeita Jesus, por outro, a Bíblia fala que nós temos que amar nossas esposas como também Cristo ama a igreja. Simples assim. E eu pergunto para você, meu irmão, como anda o amor lá na tua casa, no seu casamento? Como você trata a sua esposa? Como o homem pode cooperar com a sua esposa? Também sendo sábio. Porque não é só para as mulheres, para as esposas que Deus pede sabedoria, também é para os esposos, para os maridos. Em 1 de Pedro 3, no versículo 7, está escrito assim: do mesmo modo, vocês, marido, sejam sábios no convívio com suas mulheres. E isso aqui, nós homens, maridos, precisamos entender. O mundo do homem é diferente do mundo da mulher, e nós precisamos entender o momento das nossas esposas. E tem homem que não tem sabedoria para isso. Homem vive em um mundo que as mulheres desconhecem, ok? Mas as mulheres também vivem em outro mundo que nós não vamos conhecer e que nós precisamos ter sabedoria para entender. A mulher tem o ciclo de menstruação dela, onde mexe com os hormônios e muda, e às vezes a mulher, ela está um pouco mais irritada. Não é que ela está desrespeitando você, é que ela está apenas dizendo para você: olha, eu não estou legal. E às vezes o marido, ele não é sábio para entender o momento da esposa. Falta sabedoria para lidar com a esposa. Gente, 27 anos que eu estou casado, graças ao Senhor, com a minha maravilhosa esposa. Eu entendo ela hoje. Não precisa muita coisa hoje. Eu olho, eu vejo a maneira como ela está. Tem coisas que eu preciso falar, ou que ela fala que ela está errado. Eu nem questiono ela, porque não é o momento. Eu sei que ela não está legal. Aí depois, quando ela está calma, vamos conversar. Então está aqui, o marido tem que ser sábio no convívio com a sua esposa. Como o marido pode cooperar com sua casa para que ela não seja dividida? Honrando a sua esposa. Presta atenção, esposo. A Bíblia diz que nós temos que honrar nossas esposas. Olha, 1 de Pedro 3,7 diz que nós, maridos, temos que tratá-las com honra.
A sua esposa é a sua princesa. Você precisa tratar a sua esposa como uma princesa. E daqui a pouco eu vou falar aqui na prática, com todo o respeito. Tem irmão que na igreja trata as irmãzinhas muito bem, obrigado. Uma mansidão, um amor, só que lá em casa é um cavalo. Trata a esposa de qualquer jeito. Lá no trabalho tem uma paciência incrível com as colegas de trabalho, mas em casa trata a esposa de qualquer jeito. Tua esposa é a sua princesa. Você precisa tratá-la com honra, diz a Bíblia. Como o homem pode cooperar com a sua casa para que não seja dividido? Carinho. Tratar a sua esposa com carinho. Amor, mas também com muito carinho. 1 de Pedro 3,7. Temos que tratar a esposa como parte, ou depende a versão, vaso, mais frágil. Colossenses 3,19. Maridos, amai cada um a vossa mulher, e não trateis asperamente. Você não pode tratar a tua esposa de qualquer jeito. Aliás, ninguém a gente tem que tratar mal. Levantar o tom de voz para tentar convencer alguém, não precisa disso. Conversar como cristão com qualquer pessoa, com amor, com respeito. Mas quando se trata da esposa, a Bíblia fala, vocês têm que tratar ela como um vaso mais frágil. Marido, você tem que tratar a tua esposa com amor, com carinho. Tom de voz, pergunta para minha esposa, qualquer momento, mulher, homem, qual foi o último dia que eu gritei com a minha esposa? Eu não grito com ninguém na igreja, eu não grito com ninguém na minha família, quando eu trabalhava. Por que eu vou gritar com a minha esposa? Eu não grito com ninguém na igreja, por que eu vou gritar com os meus filhos? Então tem marido que não entende isso. É tua esposa, é tua princesa, você tem que tratar com carinho, não tratar asperamente. E você tem que tratar como irmã. Está em 1 Pedro 3,7. E como co-herdeiras do dom da graça da vida. Presta atenção, marido. Você quer cooperar para que o teu lar nunca se divida? Trata a tua esposa como a tua irmã na fé, como de fato ela é, com amor. Como você trata as irmãs na igreja, trata a tua esposa. Tom de voz, sempre refinado. Ela é a tua esposa. Agora, na prática, no dia a dia, vamos ver algumas atitudes que revelam esses valores também em nossas vidas como maridos. Primeiro, presta atenção, marido, esposo, qual é a sua atitude quando você chega do trabalho e vê sua esposa, que também estava trabalhando, cheia de serviço de casa? Qual é a sua atitude? Porque a Bíblia fala, ame sua esposa como a seu próprio corpo. Então você trabalhou o dia inteiro, mas a tua esposa, para ajudar você no orçamento, também trabalhou. E qual é a tua atitude quando você chega do trabalho? Você vai sentar lá na poltrona, pegar teu celular e ficar aqui meia hora, 1 hora, e tua esposa se matando, é isso? Assistir Jornal Nacional? Ou vai falar assim, amor, se precisar de alguma coisa eu estou aqui. Ridículo. A gente tem que provar o amor pelas atitudes. Se ela trabalhou e se você trabalhou, é justo falar, amor, vamos fazer o serviço junto. Você tem que lavar, você tem que cuidar das crianças, você tem que cozinhar, eu também quero te ajudar, vamos lá. Depois a gente descansa um pouco. Agora, qual é a tua atitude? Será que realmente você tem manifestado esse amor? Marido, qual é a sua atitude em relação à sua esposa na vida íntima? Porque a Bíblia fala, coabitai, tenha relação com ela, como entendimento. Sejam sábios. Então tem marido que não sabe nem lidar com a esposa na cama. Eu sei que tem pessoas aqui, né? Tem ministério infantil, mas eu não posso abrir. Ontem teve conferência, por isso que você precisa participar. A gente fala rasgado, de vida íntima. Cada área que você está sendo ministrado, a gente vai profundo. Mas tem marido que não sabe sequer preparar a esposa. O cara trata a mulher de qualquer jeito, o dia inteiro, grosso, de manhã, tarde, chega à noite. Hoje tem cara de pau. Mulher, tem uma cacetada na sua cabeça. Não pode falar isso. Não pode desonrar, não pode, né? Mas é verdade. E tem homem que ainda fica bravo, ainda fala assim para a mulher, por isso que às vezes eu acabo caindo. Cara, você tem que tratar a tua esposa com amor, coabitar com entendimento, né? Se você quer um dia romântico, a gente tem que tratar sempre a nossa esposa bem. Mas irmão, o dia especial ele começa de manhã. Outra coisa, marido, qual é a sua atitude quando alguém faz um mau comentário da sua esposa? Porque a Bíblia fala, tratem-na com honra. Você defende quando alguém fala mal da tua esposa, lá na sua família?
na igreja, ou você fala, não liga não, minha esposa é assim mesmo. Os mais antigos aqui de igreja sabem disso. Eu falei aqui pela manhã e os novos fiquem sabendo. Você pode falar qualquer coisa para mim que você não vai me ofender, meu irmão. Eu amo você do mesmo jeito, mas não fale mal da minha esposa não. Para mim não. Ah, mas ela errou, então saiba falar. Eu chamo ela, você fala na frente dela. Porque eu odeio, para mim, falar mal da minha esposa, jamais. Jamais. Eu não aceito. Ela é minha princesa. Eu vou defender. Na minha família, aonde eu estiver. Agora, como que você lida com isso? Quando as pessoas falam mal lá na tua família, sua esposa é isso, teu pai fala mal da tua esposa. Falou, pai, o senhor está falando da minha esposa, graças a Deus meu pai nunca falou, minha mãe, meus pais a têm como filha, mas como que eu vou permitir que as pessoas falem mal da minha esposa? Ela é minha princesa, eu vou tratar com honra. Se tiver errado, nós vamos tratar, mas falar mal da minha esposa, jamais, jamais. E a minha esposa aqui na igreja, complicado, porque ela não é mulher de pastor. Minha esposa não é mulher de pastor, ela é pastora comigo. Nós somos anjos da igreja juntos. Quem aqui é mais antigo sabe, quem corre atrás de discipulado, de resolver problema, é mais ela, muito mais ela do que eu, né? Então por isso que eu falo, quando você honra minha esposa, você está me honrando, porque eu a amo, é a minha princesa, e você tem que fazer o mesmo com a tua esposa, jamais permitir que alguém fale mal dela, jamais. Marido, qual é o tom de palavra que você fala com a sua esposa? Porque a Bíblia fala que é o vaso mais frágil. Porque isso também, eu disse há pouco e estou reforçando, eu fico indignado com o marido, sabe, que é grosso com a esposa, e às vezes aqui na igreja, eu vejo o marido sendo grosso, falando alto com a esposa, eu penso, meu Deus, se na igreja está falando assim com a esposa, como não faz lá em quatro paredes? Eu desafio você, como eu falei há pouco, pergunto para minha esposa, qual foi o último dia que eu gritei com ela? Nem com meus filhos eu faço isso. E outra coisa, presta atenção, marido, uma coisa que você precisa aprender. Por que você às vezes chega no trabalho, na igreja, nossa irmã, você está cheirosa, você está bonita? Você fala isso para as mulheres e nunca fala para a tua esposa. Porque eu ensino aqui também. Falo, o homem não tem que chegar para a mulher e falar que está cheirosa. Eu falo isso para homem, isso eu falo. Os irmãos falam, meu irmão, você está cheiroso, alinhado. Mas qual foi o dia de 15 anos de ministério, 12 anos de aliança de amor, mais 3 de cidade livre, que eu cheguei para uma mulher e falei, nossa, você está cheirosa. Eu falo isso para minha esposa, porque o esposo fala com a mulher de qualquer jeito, nunca fala para a mulher, você está bonita, você está elegante, mas para as irmãzinhas da igreja vive falando, nossa, você está linda, hein? Você está cheirosa. Fala para a tua esposa, ela que tem que ouvir isso de você, não é as irmãs lá do trabalho, aqui da igreja. Qual a sua atitude, esposo, em relação à organização da sua casa? Estou falando na prática, os valores que nós aprendemos, como temos que tratar a esposa. Qual é a sua atitude lá em relação ao cuidado na organização da sua casa? Você é uma pessoa organizada, ou que pelo menos, procura ser organizado, porque o mundo do homem é diferente, eu entendo, eu não sou perfeito. Não olha para mim achando que eu sou perfeito, que eu não sou. Procuro melhorar cada dia. Mas tem homem que é muito folgado, acha que a mulher é escrava. O cara chega na cozinha, já deixa uma coisa aqui, outra colar, tudo aquela bagunça, Tipo assim, a mulher se vira. Nossas esposas não são escravas nossas, elas são nossas princesas. Amém? Que silêncio. Antigamente eu pregava essa mensagem um pouco mais descontraída. Eu não faço mais isso, porque eu quero passar seriedade para você, porque são detalhes que definem um casamento. Quantos lares evangélicos já foram destruídos por conta disso que você está ouvindo? As pessoas não levam a sério. Então, agora os filhos, como os filhos podem cooperar para que sua casa não seja dividida, segundo a palavra de Deus? Bom, isso é muito simples, O filho tem que obedecer, a filha tem que obedecer, não ser um filho rebelde. Nós lemos em Efésios 6, olha só, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Isso é tudo o que Deus pede para os filhos. Honrem os teus pais, obedeçam
os vossos pais. E presta atenção, não só você que é jovem, que está ainda sob o cuidado do teu pai e da tua mãe, todos nós que temos os pais vivos, a Bíblia nos ensina que honrar pai, honrar mãe é o primeiro mandamento com promessa para que nos vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha aqui, é Bíblia, não estou aqui forçando nada. Sua longevidade, vida longa, está condicionada à maneira como você trata teu pai e tua mãe. Todos nós como filhos. Muita gente morrendo precoce hoje, dentro da igreja, jovem, porque não honra pai e mãe. E para nós que somos cristãos e que conhecemos a palavra, é pior ainda, porque o ímpio que não honra pai e mãe não conhece a palavra, está na ignorância, está nas trevas. Agora o pior é a gente que está dentro de uma igreja e às vezes não honra pai e mãe, trata pai e mãe de qualquer jeito. Pergunta para minha esposa, quando ela me conheceu eu não era cristão, tinha 18 anos para 19 anos, tratava meu pai de qualquer jeito, falava alto com meu pai, com a minha mãe. A minha esposa falava, por que você trata teu pai assim? Para mim era normal, mas depois que Jesus entrou na minha vida, eu nunca mais levantei o tom de voz com meu pai e com a minha mãe. Aprendi a beijar meu pai, minha mãe. Filho, filha, cristão, que está dentro da igreja, das igrejas, o pai mora na cidade, fica um mês sem ver o pai, mãe, nem liga para saber como está. Isso é uma desonra. Por mais ou por maiores que sejam os meus compromissos, pelo menos 2 vezes na semana eu estou lá, quero ver meu pai, minha mãe. Se precisou, semana tive que levar no médico, meu pai sempre a mesma coisa, filho, dando trabalho. Eu falei, pai, para mim é uma honra, para mim é uma honra poder levar o Senhor. Agora, você que é jovem, está namorando, está noivo, antes de você casar, dá uma olhadinha como o teu parceiro aí trata o pai e a mãe dele, porque do mesmo jeito que trata, vai te tratar também, e depois não adianta reclamar. Meu namorado é grosso, minha namorada é grossa com o pai. Meu irmão, vai ser com você. Se não honra pai e mãe, por que você acha que vai honrar você? É por isso que hoje eu fico muito triste, irmãos. Eu falo isso chorando por dentro. Tem tantos lares cristãos que você vê gritaria, falta de respeito, mulher grita com o marido. Só trouxe aquilo que vivia antes, lá atrás. Agora, vou falar de novo, amor. O meu tempo já se esgotou, porque eu gosto de 35 a 40 minutos, é a palavra de domingo. Mas eu gostaria de encerrar aqui com algumas considerações finais. E eu queria mais 10 minutinhos. Vocês me dão mais 10 minutinhos? Amém? Eu vou terminar na hora, tá? Nosso culto é 1h30. Mas eu quero terminar aqui com algumas considerações finais aqui, falando sobre quando é que a casa se divide. Quando termina um casamento, quando uma família é destruída, quando a casa se divide, quando o casal ou a família não tem diálogo um com o outro. Um lar onde não há diálogo, um casamento que não há diálogo, não tem conversa, a qualquer momento esse lar pode ser destruído. Marido conversa com todo mundo, mulher conversa com todo mundo lá fora, mas no casamento não há diálogo. Quantas vezes a gente vai aconselhar casal aqui, sabe o que a gente faz depois? Nada, eles conversaram, resolveram o problema. Qual que era o problema? Não tinha diálogo. Quando a casa se divide, quando o marido ou esposa tomam decisões sem comunicar ao outro, isto é ridículo. Alguém que é casado, uma só carne, e toma a decisão sem falar para o outro. Vai lá, aparece lá com a televisão de 80 polegadas, mas como assim? Você nem falou comigo? Meu irmão, nem ministerialmente falando, a minha esposa está aqui, eu não tomo nenhuma decisão sem comunicar com ela, eu não compro nada sem comunicar com ela, e ela não faz isso, porque nós somos uma só carne. Uma casa se divide, a qualquer momento vai cair, quando o casal tem essa atitude de tomar decisão sem comunicar com o outro, faz compra, empresta dinheiro, faz isso, tem aquilo, nem comunica a outra parte. Quando a casa se divide, quando o casal vive de maneira individual, casou, segundo a Bíblia, agora é uma só carne, é unicidade, só que cada um tem sua conta bancária, seu celular, um não sabe a senha do outro, vive em função de si mesmo, né? A gente não casa para ser feliz, eu já falei isso, você sabe, você casa para fazer o outro feliz, você faz o outro feliz e o outro te faz feliz. Agora, quando a gente vive de maneira individual, no casamento é complicado, salário separado, marido, ele recebe, a mulher não sabe nem quanto ele ganha, nem que dia ele recebe. A mulher trabalha, o marido nunca viu a cor do dinheiro, não tem unidade.
Não tem aquilo de colocar o salário dos dois aqui na mesa, abençoar, nós vamos administrar juntos. Eu disse aqui pela manhã, estou falando das pessoas mais antigas na igreja, os casais que mais prosperam aqui, e prosperidade não é só dinheiro, mas também são casais que eu acompanho e que administram tudo junto, salário juntos. O pastor Odair deu lá o testemunho dele, antes de ser evangélico. O Wander pregou lá, uma palavra maravilhosa, muito próspero, mas em tudo, sabe, em tudo, porque não tem esse negócio de seu salário, meu salário, é seu carro, é meu carro, né? A sua poupança é minha, não, juntos, nós somos casais, estamos casados, uma só carne. Rede social, meu irmão, por favor, eu não quero colocar regrinha na sua vida. Se você tem a tua rede social, sua esposa tem separado e vocês vivem bem, amém. Mas no meu contexto, e eu ensino para os pastores aqui que a gente serve, faça uma rede social para vocês dois, uma só carne, compartilha. Eu não quero, minha esposa tem lá o Facebook, meu e dela, tem a senha, Instagram, ela nem usa, eu também uso para postar as coisas da igreja, não sou muito de ficar colocando coisa pessoal, e também não critico quem faz, por favor, cada um, né? Mas por que eu vou ter uma conta separada da minha esposa? Gente, como que pode um casal, tem celular, mulher não tem senha do celular, esse celular aqui é da igreja, da que a gente fazia programa de rádio, que eu mando mensagem, minha esposa tem acesso, meus filhos têm acesso, o celular da igreja, o pessoal da mídia tem acesso, tudo, eu não preciso esconder nada. Agora, falta muitas vezes no casamento, isto, comunhão, sabe, falar, não, nós vamos administrar tudo junto. Quando uma casa se divide? Quando o homem, ele não toma o seu papel de liderança do lar, de sacerdote do lar, com todo respeito, é banana, tudo nas costas da esposa. A esposa tem que resolver tudo, mulher não tem essa estrutura. Quem é o sacerdote do lar é o homem. Você tem que tomar o teu papel de liderança. Os filhos estão com problema lá, se vira, vai, resolve você lá. Você é o homem da casa. Você chamar a tua esposa e falar, vamos, me ajuda, você talvez é mais sábio, me ajuda. Não, pastor, na minha casa nós, é tudo junto, só que a minha esposa se vira, ela administra tudo, ela paga. Você tem que estar na frente, meu irmão, com ela. O homem que não toma o seu papel de liderança, que não ele não consegue ser o sacerdote do lar, com todo o respeito, ele coopera para que o seu lar seja destruído. Quando a casa se divide, quando não há transparência, porque uma coisa muito triste na vida de um casal cristão, é quando a mulher tem que comprar algo escondido do marido, ir no salão escondido. Aí a vendedora fala, não, mas eu passo cartão. Não, mas eu não posso, tem que ser promissória. Mas por que não? Sabe, né, meu esposo não pode. Bom, de duas ou uma. Ou o esposo é um avarento que nunca abençoa a esposa com nada, ou a esposa gosta mesmo de fazer as coisas escondidas. E nós aprendemos que tudo que está na luz está na cruz, mas tudo que está em trevas está na mão do Satanás. Não há o porquê minha esposa comprar alguma coisa escondida de mim, porque, irmãos, não importa o momento que eu esteja passando, não sou rico, ok, mas pergunta para ela qual foi o dia que ela pediu uma coisa para mim, amor, preciso de um salão, preciso de uma roupa, que eu falei, não tem condições, eu me viro nos 30, mas eu falo, vamos lá, amor, vamos lá. Agora, às vezes a mulher faz isso escondido porque o esposo, com todo o respeito, é avarento. Mas de novo? Você já vai no salão de novo? Ela é tua princesa, invista na vida dela. E você, mulher, também não justifica comprar as coisas escondidas. Traga uma cultura de transparência para o teu casamento. Uma casa se divide quando o esposo ou a esposa são dominadores, manipuladores. Os dois querem, sabe, ser o chefe, um braço de ferro. Não, quem manda sou eu, quem manda, não, eu mando aqui. No meu lar não sou eu quem mando, e nem minha esposa. No meu lar quem manda é Jesus Cristo de Nazaré. E a gente caminha junto, um com o outro. O lar, ele desaba a qualquer momento, quando a mulher quer ser o sargento, o macho da casa, ou quando o homem acha que ele é o cara. Não, isso aqui é um regime militar, eu que mando. E para me encerrar, quando uma casa se divide, quando uma das partes não prioriza a família, não prioriza a família, a prioridade é dinheiro, a prioridade é trabalho, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja. Eu sinto em dizer, irmãos, a gente tem que falar da nossa casa,
Nós temos dificuldade aqui, minha esposa e eu, para acharmos casais que caminham juntos, porque às vezes a mulher está lá na porta, espiritualmente, ministerialmente falando, e o esposo está aqui. A mulher, poxa, eu quero abrir uma célula, pastor, eu quero trabalhar, mas o meu esposo não quer. Ou às vezes vice-versa, né? O esposo que está lá, pastor, eu queria tanto montar uma célula, eu queria fazer isso, eu tenho um chamado pastoral, mas a mulher não está, não quer. O casal tem que andar junto, gente. Eu louvo a Deus pela minha esposa, que está do meu lado, servindo, chorando, se alegrando. Mas por quê? Escala de prioridade. Para nós é Deus, nosso ministério, nossos filhos, nossa família, prioridades. Nós caminhamos juntos. Então, presta atenção. A família é um projeto de Deus e nós temos que lutar pela nossa família. Às vezes a gente fala, poxa, o diabo está querendo destruir o meu casamento, a minha família. Com todo o respeito, somos nós mesmos que estamos destruindo. Não é o diabo não, ele só está potencializando o processo. Eu gostaria que você se colocasse de pé, para nós não atrasarmos o final do culto. Eu quero nesses 5 minutinhos, aí 6 minutos, quero convidar minha esposa aqui, para estar comigo. Eu quero que você, que está com teu esposo aqui, com teu filho, se você puder, abraça a tua família nesse momento. Pode acender uma luz aí para ficar um pouco mais claro, fazendo um favor, por gentileza. Muito obrigado, tá? Então, se você estiver sozinho, é homem, procura uma família, fica perto desse irmão, que ele é um irmão seu também aí. Se você está com seus filhos aqui, chama ele, fala, olha, vem aqui, mesmo que você esteja trabalhando, gostaria que a família ficasse juntos. Não tem nada melhor, irmãos, do que a gente servir. Falei hoje cedo com o irmão sobre isso. Falei, pastor, eu queria que toda a minha família estivesse aqui. Nada contra, né, irmãos? Graças a Deus que estão em outras igrejas, mas a gente tem a nossa família junto com nós, na igreja local. Procure sua família aí. Nós vamos adorar o Senhor com esse louvor. Se você quiser chorar com teu cônjuge aí, pedir perdão, olha, eu ouvi a palavra, eu não tenho sido um bom esposo, pode soltar por favor, não tenho sido uma boa esposa, não tenho sido um bom filho. Esse é o momento de você falar, eu quero fazer diferente. Pela minha família. Aleluia. Porque Jesus, nós não aceitamos que o diabo venha prevalecer sobre as nossas famílias. E muito menos nós queremos dar para ele legalidade para isto. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Agradeça a ele. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor Oh, Deus, o Senhor é bom.